Fala galera, aqui é o Thanato, sejam bem-vindos ao meu domínio. Bom, no vídeo de hoje a gente vai continuar a parte 2 da saga God of War. Então eu queria pedir para vocês comentarem para dar mais alcance pro vídeo. E avisar que eu tô tendo que regravar esse vídeo e não vai ter todas as imagens e tantas cenas nessa parte porque eu não achei. E era só isso, eu tô tendo que regravar por causa que a outra parte ficou horrível, toda cortada por causa da minha tosse. Vamos começar. God of War Ancient se passa algum tempo depois dos eventos da Vila de Atena. Não se sabe se são dias, semanas, meses ou anos, por causa da legislação oficial, então não dá para saber direito. Kratos acorda na Vila de Kia e é encontrado por Orcus, um filho da Rainha das Fúrias, Alecto, com Ares. Orcus está ajudando Kratos porque ele achou muito injusto a parte final do seu acordo com Ares, que secretamente foi forjado. Para quem não entende, Ares colocou uma coisa que o guerreiro perfeito tinha que ser uma ligação inquebrável com ele. Então ele fez três partes da jura. Uma matar, derramar sangue dos inimigos, outra derramar sangue de inocentes e a terceira e a mais cruel foi derramar sangue do seu sangue. Orcus viu na crueldade de seu pai e da sua mãe das suas mães foram corrompidas pelo seu pai. Ele decidiu ajudar o Kratos para ver se o problema poderia ser resolvido. Ele informa a Kratos que a sua mente está embaçada e que ele deve procurar ajuda no oráculo de Deus, entendeu? As fúrias estão mexendo com a cabeça do Kratos ao ponto que ele não se lembra o que aconteceu na Vila de Atena direito. Ele sabe que elas morreram, só que ele não se lembra como elas morreram. Aí isso fica atormentando ele o jogo inteiro. Seguindo a jornada, Kratos finalmente chega ao templo do oráculo, depois de passar por ver um monte de cobras mecânicas. Depois de resolver todo o quebra-cabeça e enfrentar uma mantícora, ele finalmente consegue chegar no templo, que está sendo comandado por autodenominado profeta Pollux e Castor. Para quem não sabe, Pollux e Castor são filhos gêmeos pais diferentes. É uma história complicada. Na mitologia, a mãe dele dormiu com Zeus e um outro mortal. Aí desses ovos, cada ovo deu um par de gêmeos. Um deles, se eu não me engano, era de Troia. Os outros dois foi Pollux e Castor. Eu não lembro o nome da quarta filha, mas beleza. Pollux é o filho de Zeus. Ele tem os poderes divinos, a imortalidade, blá blá blá. E basicamente essa coisa deformada aí no torso do Castor que só tem as habilidades de guerreiro mesmo. Curiosidade eles são confirmados pela equipe, eles podem combater na velocidade da luz. Com a ajuda da fumaça no templo, o Kratos consegue atravessar os enigmas e chega neles. A fumaça, ela mostra a morte das coisas. Basicamente, ela é uma das coisas mais estranhas do templo, mas não tão estranha quanto o por aqui. Mas continuando. Depois de uma boa luta, você tá no arranca-rabo do Castor, que vocês dominam a brincadeira de pega-pega no começo, com o templo sendo demolido. Aí depois você vai na briga que eles estão usando o amuleto de Ouroboros, que é basicamente um amuleto que pode modificar o tempo, o futuro. Ele mostra o apodrecimento e o auge daquela coisa. É uma coisa muito louca esse amuleto. Mas no fim, não adianta nada, eles começam a perder. Então, desesperado, Pollux e Castor, porque as fúrias deixaram claro que não era para deixar ninguém chegar perto da Aletheia, derrubam a Aletheia. E numa cena que deixaria Zex em êxtase, o Kratos espanca o Pollux e o Castor, jogando ele brutalmente no chão, enquanto eles estão caindo até a parte subterrânea da prisão do templo. O Kratos separa os dois e mata o Pollux com um pisão na cara. Aí ele pega o amuleto, reconstrói a ponte e vai falar com a Aletheia. Chegando na Aletheia, ela fala que é imune aos efeitos do amuleto e não poderá ser curada. Então ela diz que revela que Orcus é filha de uma das fúrias com Ares
e diz que ele procurar os olhos dela na lanterna de Apolo. Depois disso, ela morre e Kratos desce ao porto de Delfos para pegar um navio para a lanterna de Apolo. E chegando no navio, Kratos confronta Orcus do porquê ele tá dando ele, mesmo sendo uma fúria. Aí então Orcus explica que achou a situação muito injusta e que a Aletheia tinha previsto que Ares estava tentando tomar o trono de Zeus. Por conta disso, a Aletheia e ele foram no Olimpo. Mas foram a pé, né? O cara sabe teleportar, mas decidiram ir a pé, não sei por que motivos. Aí as fúrias descobriram, alcançaram eles, arrancaram os olhos da Aletheia e aprenderam no templo dela, sobre a prisão do Pollux e Castor, que estavam recebendo as oferendas e tal. Era uma coisa muito louca. Depois de um tempo, ele finalmente chega à Lanterna de Apolo, que é uma Arquimedes que está destruída. E dizem que a ilha é amaldiçoada, porque o próprio Arquimedes enlouqueceu naquele lugar. Então os marinheiros partem o mais rápido possível da ilha assim que o Kratos desembarca. Só que não dura muito, porque depois de um tempo caminhando pelo porto, um tentáculo gigante agarra o navio e parte ele no meio. Então o Kratos começa a subir e tendo confrontar alguns tentáculos no caminho e vários inimigos. Ele começa a reconstruir a estátua. Em vez dele usar o gelo de Poseidon para nadar até a lanterna, ele não vai, mas beleza. Aí, conforme ele vai reconstruindo, subindo, em certo momento ele acaba encontrando com as fúrias. Depois de uma batalha árdua, que ele consegue arrancar o braço da Megera. É Megera ou Megaera, alguma coisa assim que eu não me lembro. Ele acaba sendo encurralado pela Alecto. E quando ele está quase sendo levado, Orcus aparece e trai as fúrias. E teleporta ele para longe, dando a ele a Pedra da Jura de Orcus. É uma pedra que permite ao Kratos criar um clone onde ele pode travar um mecanismo ou ajudar no combate. Ela é muito da hora, cara. É uma das melhores magias da saga, velho. Pena que não continua. Continuando na jornada, Kratos finalmente consegue consertar a lanterna, a estátua de Apolo, e vai para a lanterna. Chegando na lanterna, ele encontra os olhos dentro de uma grade que ele claramente prefere resolver todo o enigma do local. E chega resolvendo o enigma, ele vai abrir uma porta para outra dimensão, a dimensão onde foram banidos Nyx e Orfeus pelo primordial Hélios, pelo Hélios. Vocês vão saber disso melhor no God of War Chains of Olympus. Aí ele, por ter enrolado demais no bagulho, na hora que ele pega os olhos, as fúrias chegam atrás dele e capturam ele e o Orcus. Com ele sendo capturado, ele é torturado por 2 semanas, onde chegamos no começo do jogo, porque tudo que eu falei até agora é jogado em flashbacks durante o jogo, porque o jogo começa nessa parte e vai até o finalzinho. É bem curto, na verdade. Kratos está desnorteado, sem a memória por causa da tortura. Então Megaera comete a burrice de irritar ele. Kratos, no ápice de fúria, quebra as correntes e espanca Megaera, que foge. Durante a fuga, ela conta com seus insetos que possuem os prisioneiros e os transforma em alguma criatura humanoide, meio mosca, meio bode. E também esses bichinhos dela podem possuir os braços do Hecatonchires, que ainda tá vivo, tá? Ele pode ter sido transformado em prisão, mas como dito no próprio áudio, ele ainda tá vivo. Hecatonchires foi o cara que quebrou uma jura com Zeus, basicamente. O primeiro dos traidores foi Briareu dos Hecatonchires. Quando o Bruto fez uma jura de sangue a Zeus e traiu o rei dos deuses mais tarde, as fúrias entraram em ação rapidamente.
As irmãs perseguiram Briareu implacavelmente. E quando capturaram a criatura, torturaram-na sem piedade. Pois as fúrias achavam que a morte seria boa demais para esse perjuro. Briareu dos Hecatonquíros tornou-se um exemplo para todos. Um símbolo especial para quem pensava em quebrar uma jura de sangue a um deus. Com uns 10 minutos incansáveis de pega-pega, com ela mandando o monstro dela atrás de você, ela finalmente chama pro fight depois de você cair numa ilusão da Tisífone, a terceira irmã. Bom, eu não posso mostrar essa ilusão aqui, porque senão eu perderia meu canal na hora. Então, né, fazer o quê? Você cai pra parada com ela e ela acaba evocando a cabeça do Hecatonquiro, contaminando ele. Aí ele fica devorando a arena enquanto você tem que destruir os dentes dele pra ele soltar e você ir parar do outro lado. Se você não destruir os dentes dele, você vai ser engolido, só isso. Depois de um longo tempo, você finalmente consegue matar ela. E mata o Hecatonquiro também, libertando ele da sua tortura eterna, recuperando o amuleto de Ouroboros. Então a segunda irmã chega, no tempo se encontra a segunda irmã que chega com um pássaro psíquico dela chamado Deimos. Vai entender. Depois de uma breve luta, Kratos enfia a mão no tórax de Deimos e recupera a pedra Lajura de Orcus. A Tisífone foge. Então você consegue seguir normalmente até chegar no salão da última irmã, que é a Alecto. Quando você chega lá, depois de você vai fazer um events e ter uma conversa com ela depois de uma ilusão. E finalmente você vai ir para a luta final, onde ela se transforma no não tô zoando não, eu queria estar mais... I am the Queen of the Furies! Bom, depois de enfiar a cabeça do Kraken numa estaca de um navio, vocês voltam para a Câmara de Alecto, saindo dessa dimensão de bolso. Aí o Kratos espanca a Tisífone, mata a Alecto, o que acaba resultando na autodestruição do lugar que é feito pelas Juras e a morte delas. Então tá todo mundo livre agora. Se sobreviveu alguém para contar, né? Então o Kratos vai para sua casa, antiga casa em Esparta, agradece o Orcus por ele se libertar, e Orcus revela que antes de morrer as fúrias fizeram dele pra Jura. Olha a sacanagem. Então o Kratos o Orcus para se libertar da Jura. Mas assim Kratos faz um velório crematório pro Orcus queimando a sua casa e parte para a sua jornada de vingança contra o Ares, que resulta nele servir os deuses por mais 10 anos. Enfim, bora pro próximo jogo, que é o God of War Chains of Olympus. Vamos lá. Bom, o jogo começa na cidade de Ática, sendo ataque persa. O Kratos é chamado pelos deuses e ele tem que resolver a parada porque o exército persa trouxe o basilisco. O Bárbaro tá com um gênio. Então o rei Bárbaro o Kratos com um baú de tesouro dele, rouba o gênio, vai atrás, mata o baú, e depois disso ele vai reclamar com os deuses e o sol cai do céu. O sol ele acaba chegando numa cidade
que tá coberta por uma névoa e várias criaturas estranhas. Adentrando na névoa, ele vai conseguir chegar num templo, que é essa aí é a carruagem de Hélios, que é revelado pena. Ela diz que Hélios foi sequestrado e sem o Morpheus se libertou da prisão, da dimensão onde ele foi a prisão do Hélios. Lembra daquela dimensão lá que eu falei da Lanterna de Apolo? É a mesma dimensão onde ele estava preso. E ele estava prestes a dominar essa dimensão. Tipo, ele tava apagando até os deuses, tava entrando em sono profundo por causa dele. Só sobrou o Kratos para fazer isso. Então, depois de uma longa sequência de puzzles, você acorda os três corcéis do Hélios e eles levam você até ele, que está no submundo. Só que como criaturas de luz não são bem-vindas no submundo, eles simplesmente desaparecem, você cai, quase morre. Aí você levanta e vai por alguns desafios e encontra o Caronte. Observação, o Caronte tá com essa máscara porque na lore ele é feio, mas tão feio que as almas se recusavam a entrar no barco. Depois de uma luta que o Kratos é humilhado pelo Thanatos, o Thanatos joga ele no Tártaro. Aí é que entra a confusão. Tem gente que acredita que o Kratos morreu de novo, ou tem gente que acredita que não. Aí cabe a você decidir. Então, o Kratos escapa do Tártaro e depois de uma breve explorada ele encontra a manopla de Zeus, uma arma forjada por Hefesto e dada para Zeus para selar os titãs nos muros do Tártaro. É uma arma extremamente poderosa, cara, na moral. Muito da hora. Pena que a gente não joga com ela e a lâmina do Olimpo, porque dá pra, no God of War Ghost of Sparta tem no modo da arena você consegue jogar com os Zeus e ele usa tanto a do Olimpo quanto a manopla, velho. É muito legal aquela jogabilidade. Se eu achar a gameplay eu coloco aqui pra vocês verem. Com a ajuda da manopla, Kratos consegue subir de novo até o barqueiro e derrota o Caronte. Dessa vez, ele pega um barco para ele. Ele segue a jornada até ouvir a música da sua filha Calliope, que ele tinha esculpido uma flauta para ela, favorita dela. Durante o jogo você vai ouvir a música dela algumas vezes, tá? Não olhar para o lado confuso por causa dessa música. Então, o Kratos vê a filha dele ao longe no palácio. E ele segue ela, passando pelos testes e tal, até chegar na Stephanie que está sentada na árvore que dá acesso ao Campos Elíseos. Chegando nessa árvore, a Persephone vai te propor entrar nos Campos Elíseos dando poderes. É óbvio que é uma armadilha, mas o Kratos não estava nem aí no momento. Aí ele vai dar os poderes. Entra nos Campos Elíseos, fica com a filha dele, só ela que era tudo um plano para destruir o mundo por causa que ela tá com Ares. Sim, ela foi burra nessa parte. Ela começou a agir quando fosse tarde demais. Então, enfim, o Kratos, ao ver esse plano, ele simplesmente não pode ficar parado. Ele pega e e começa a matar um monte de gente lá nos Campos Elíseos para pegar os poderes de volta. E pega carona na Persephone. Eu não sei se ela não percebeu ou ela quis que ele viesse junto, alguma coisa assim. E ali você encontra o Titã Atlas socando o pilar do mundo com uma luz na mão. Aquela luz é o poder do Hélios, que é o Sol, basicamente. O que eles pretendem fazer é simples. Eles querem quebrar o pilar do mundo e fazer o universo se colidir com o submundo. Assim os dois seriam destruídos. Bom, depois de derrotar Persephone e prender tem uma conversa com Atlas. E vai parte do submundo com a carruagem do Hélio. Ele desmaia por exaustão e começa a cair. Quando ele vai se estabacar no chão,
a Athena salva ele de um jeito que não faz o menor sentido, porque da envergação que ele deu ali era pra ele ter quebrado a coluna, mas ele é agora. A Athena e ele aparecem e tiram as armas e os poderes do Kratos. Então, esses 7 anos depois do Ancient, 3 anos antes do God of War 1. Pelo que a maioria diz. Então, no próximo jogo eu vou tentar abordar o God of War 1, Betrayal e Sparta. Porque no 2 vai ficar muito grande no próximo vídeo. Eu não vou abordar nenhum deles aqui, porque senão vai ficar maior do que... Bom, esse foi o vídeo. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. E, bom, até a